O fogo não era o que queimava mais naquela noite. Era o silêncio. Quando Lenita deixou o acampamento Apache, ninguém a perseguiu. E isso era o que mais a aterrorizava. O vento atravessava o deserto como um animal faminto, arrastando areia fina contra sua pele morena, colando-se ao suor que já secava em seu rosto. A lua cheia pairava alta, iluminando trilhas antigas marcadas por séculos de passos indígenas, trilhas que ela conhecia desde criança, mas que agora pareciam estranhas, como se estivessem tentando expulsá-la. Ela corria, não com desespero visível, mas com um impulso antigo e profundo, algo que vinha de antes mesmo de seu nascimento. Corria porque sabia que, se parasse, seus pensamentos a consumiriam. Corria porque, ao parar, teria de encarar o peso do que acabara de fazer. Deixar sua tribo. Lenita era filha de uma linhagem respeitada entre os Apaches. Seu pai fora um guardião de tradições, sua mãe, curandeira e contadora de histórias. Desde pequena, ela aprendeu que a tribo não era apenas um grupo de pessoas. Era sua identidade, sua proteção, seu destino. Mas também era sua prisão. Nos últimos meses, o Conselho Tribal havia decidido seu futuro sem consultá-la. Ela seria entregue em casamento a um guerreiro mais velho, como forma de fortalecer alianças internas. Não havia crueldade nisso, diziam eles. Era tradição, era equilíbrio, era sobrevivência. Para Lenita, era sufocamento. Ela sempre fora diferente. Enquanto outras jovens aprendiam a tecer cestos e preparar ervas, ela observava o horizonte com curiosidade inquieta. Quando os homens falavam dos brancos que avançavam cada vez mais para dentro das terras Apache, ela não sentia apenas medo ou ódio. Sentia algo perturbadoramente humano. Curiosidade. Ela queria ver além das montanhas, além das regras, além do destino traçado antes que pudesse falar. Naquela noite, quando o conselho anunciou oficialmente o casamento arranjado, Lenita sentiu o mundo desmoronar silenciosamente dentro de si. Nenhum grito, nenhuma rebeldia aberta. Apenas um olhar longo para o fogo central do acampamento, como se ali pudesse encontrar uma resposta que não viria. E então, ela fez o impensável. Esperou até que todos dormissem. Pegou apenas o essencial. Um pequeno saco de ervas, um colar de ossos herdado de sua mãe e uma faca cerimonial que simbolizava sua linhagem. Não levou comida suficiente, não levou água suficiente, não levou sequer um cavalo. Ela partiu sozinha. Agora, enquanto corria pela noite, a realidade começava a pesar. Não havia retorno. Mesmo que quisesse voltar, sabia que jamais seria aceita como antes. Para muitos, sua fuga era traição, mas para ela era sobrevivência. O céu clareava lentamente quando Lenita alcançou um ponto alto de uma colina pedregosa. Ali, ela finalmente parou. Seus pulmões ardiam, suas pernas tremiam e seus olhos se encheram de lágrimas que ela recusou a derramar. Diante dela, estendia-se um vale vasto e silencioso, e ao longe, quase perdido na névoa do amanhecer, ela viu algo que nunca imaginara ver tão de perto: uma fazenda. Pequena, isolada, vulnerável. Uma casa de madeira envelhecida, com telhado inclinado e uma varanda simples. Um celeiro torto ao lado, cercas remendadas contornando um curral vazio. Um poço rangia suavemente com o vento. E ali vivia um homem, Frank Harrison. Frank acordava antes do sol há mais de 20 anos. Era um hábito que se enraizara nele como a própria terra sob seus pés. Aos 47 anos, carregava no rosto marcas de sol, poeira e trabalho duro. Seu cabelo castanho começava a ganhar fios grisalhos nas têmporas, e seus olhos, de um azul profundo, tinham a dureza de quem já perdeu muito, mas ainda se recusava a desistir. Ele não era cruel, tampouco era ingênuo. Era solitário. Anos antes, Frank tivera uma esposa chamada Martha.
Eles construíram aquela fazenda juntos, tijolo por tijolo, sonho por sonho. Mas uma febre violenta levou Martha embora em poucos dias, deixando Frank com um vazio que nunca mais foi preenchido. Desde então, ele vivia apenas para a terra. Plantava, colhia, cuidava dos poucos animais que restavam. Raramente recebia visitas. Os vizinhos mais próximos ficavam a horas de distância, e muitos evitavam a região por considerá-la perigosa, próxima demais das terras Apache. Frank, porém, não temia os indígenas. Ele temia apenas a solidão. Naquela manhã, ao sair para buscar água no poço, algo o fez parar abruptamente. Pegadas. Não eram pegadas comuns. Não eram de um animal. Eram de uma pessoa. E não eram de botas. Frank se agachou, analisando o solo com atenção. Marcas leves, porém firmes. Passos rápidos, quase apressados. Ele sentiu um frio percorrer sua espinha. Apaches. Levantou-se lentamente, olhando ao redor com cautela. Seu instinto dizia que alguém estivera ali recentemente, muito recentemente, e foi então que ele a viu, no topo da colina, parada como uma sombra recortada contra o céu nascente. Uma mulher Apache. Frank prendeu a respiração. Por um instante, nenhum dos dois se moveu. Lenita o observava com a mesma intensidade. De longe, ele parecia mais alto do que imaginara. Forte, porém cansado. Seus ombros largos carregavam o peso de anos de trabalho árduo, mas havia algo suave em seu olhar. Algo que não combinava com a imagem de um homem branco isolado no território Apache. Frank quebrou o silêncio primeiro. "Quem está aí?" Chamou com voz firme, mas sem agressividade. Lenita não respondeu. Ela poderia ter corrido. Poderia ter desaparecido na vastidão do deserto, mas algo a manteve ali, imóvel. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse a curiosidade, talvez fosse o destino. Frank deu um passo à frente, lentamente, como quem se aproxima de um animal ferido. "Não vou machucá-la", disse, levantando as mãos em sinal de paz. "Só quero saber se você está bem." Lenita respirou fundo. Ela sabia que aquele momento poderia decidir seu futuro, para o bem ou para o mal. Desceu a colina devagar, cada passo calculado, até ficar a uma distância segura dele. Frank percebeu então o estado em que ela estava. Pés descalços feridos, rosto sujo de poeira, olhos cansados, mas cheios de determinação. "Você está perdida?" perguntou ele. Lenita hesitou. Sua língua nativa não era o inglês, mas ela conhecia o suficiente para entender. "Não", respondeu finalmente com sotaque marcado. "Eu estou escolhendo." Frank franziu a testa. "Escolhendo o quê?" Ela o encarou por um longo momento antes de responder. Um novo caminho. Nos dias que se seguiram, a presença de Lenita na fazenda transformou silenciosamente a rotina de Frank. Ele não a obrigou a ir embora. Tampouco a recebeu como hóspede formal. Simplesmente permitiu que ela ficasse, como se ambos soubessem que aquilo era inevitável. No primeiro dia, Frank lhe ofereceu água e comida. Ela a aceitou com cautela, sempre mantendo certa distância. Dormiu no celeiro naquela noite, enrolada em um cobertor velho que ele lhe emprestou. No segundo dia, ajudou-o a recolher lenha. No terceiro, ensinou-o a identificar algumas plantas medicinais que cresciam ao redor da fazenda. Plantas que ele sempre ignorara. E pouco a pouco, algo começou a nascer entre eles. Não era paixão explosiva, era algo mais profundo, mais perigoso. Respeito, curiosidade mútua, solidão compartilhada. Frank percebia que Lenita carregava um peso invisível, um conflito interno que ele não compreendia totalmente. Ela, por sua vez, via nele um homem que, apesar de branco, parecia não desprezar seu povo. Algo raro naquela região. Mas nem tudo era harmonia. À noite, Lenita costumava se afastar da casa e sentar-se sozinha sob as estrelas. Ali, ela cantava baixinho em Apache.
canções antigas sobre rios, espíritos e ancestrais. Frank ouvia de longe, incapaz de entender as palavras, mas profundamente tocado pela melodia. Ele sabia que ela não era apenas uma mulher em fuga. Ela era uma ponte entre dois mundos que jamais deveriam se misturar, e ainda assim estavam prestes a colidir. Certa tarde, enquanto trabalhavam lado a lado, consertando a cerca do curral, Frank decidiu falar sobre o que ambos evitavam. "Você vai embora, não é?" perguntou sem olhá-la diretamente. Lenita parou o que fazia. O vento soprou forte, levantando poeira ao redor deles. "Eu não sei", respondeu ela sincera. Frank finalmente a encarou. "Você não pertence a este lugar." Ela sustentou o olhar dele. "E você pertence?" A pergunta o atingiu como uma flecha silenciosa. Frank desviou os olhos, engolindo em seco. "Eu construí isso com minha esposa", disse, voz mais baixa. "Achei que aqui seria meu lar para sempre." Lenita percebeu a dor por trás das palavras. "E agora?" Ele respirou fundo. "Agora, eu só existo." Ela aproximou-se um pouco mais dele, mais do que em qualquer outro momento desde que chegara. "Eu também", murmurou. Por um instante, o mundo pareceu suspenso entre eles. Nenhum beijo, nenhum toque. Apenas duas almas feridas reconhecendo-se no mesmo vazio. Mas aquele momento de conexão não duraria. Na manhã seguinte, algo mudou. Frank encontrou pegadas novas ao redor da fazenda, mais profundas, mais numerosas. Não eram de Lenita, e não eram amistosas. Ele sentiu o coração acelerar. Quando voltou correndo para a casa, encontrou Lenita parada na varanda, rígida como pedra. "Eles vieram", disse ela, sem rodeios. Frank empalideceu. "Quem?" Ela olhou para o horizonte distante, onde uma leve poeira se erguia no céu. "Meu povo." Eles não estavam ali para lutar, mas estavam ali para decidir o destino de Lenita. E, sem saber, o destino de Frank também. Ela virou-se para ele lentamente. "Se eu ficar, você nunca estará seguro." Frank sentiu o peso da verdade em cada palavra. "Ah, e se você for embora?" Lenita hesitou, pela primeira vez desde que chegara. "Eu nunca serei livre." O silêncio caiu entre eles como uma lâmina invisível. Ao longe, as silhuetas Apache começaram a se aproximar, e naquele momento, ambos entenderam. Nada seria como antes. Nem para ela, nem para ele. E o verdadeiro conflito, aquele que não se trava com armas, mas com escolhas, estava apenas começando. Quando os cavaleiros Apache surgiram no horizonte, Frank sentiu o ar fugir de seus pulmões. Eram 5. Silhuetas firmes, montadas em cavalos ágeis, movendo-se com uma harmonia que apenas quem nasceu naquelas terras poderia possuir. Não vinham correndo, não vinham brandindo armas. Mas cada passo dos animais fazia o chão parecer mais pesado sob os pés de Frank. Lenita não se moveu. Ela permaneceu na varanda, como se já soubesse desde o início que aquele momento chegaria. Seus olhos escuros acompanhavam cada movimento dos cavaleiros e sua expressão, normalmente serena, agora carregava algo mais complexo: culpa, medo e, acima de tudo, resolução. Frank deu um passo à frente. "Você precisa se esconder", disse ele em voz baixa. Lenita balançou a cabeça lentamente. "Se eu me esconder, eles verão isso como fraqueza ou traição." Ele engoliu em seco. "Então o que faremos?" Ela respirou fundo, finalmente voltando o olhar para ele. "Nada. Você não fará nada." Antes que Frank pudesse responder, os cavaleiros já estavam próximos o suficiente para serem reconhecidos. À frente vinha Tsohano, um dos líderes mais respeitados da tribo. Homem de poucas palavras, mas de presença imponente. Seu rosto trazia marcas de antigas batalhas, e seus olhos pareciam capazes de ver através de qualquer mentira. Ao seu lado cavalgava Anesha, uma mulher mais velha,
conhecida por sua sabedoria e severidade. Era ela quem havia apoiado o casamento arranjado de Lenita. E atrás deles vinham 3 guerreiros jovens, silenciosos, atentos, observando cada detalhe da fazenda de Frank como se estivessem avaliando um território inimigo. Os cavalos pararam a poucos metros da cerca. Tsorhano desceu primeiro. Seus passos eram lentos, deliberados, carregados de autoridade ancestral. Lenita deixou a varanda e caminhou até a cerca. Frank a seguiu, embora seu corpo estivesse tenso como uma corda prestes a romper. Você correu como um cervo ferido, disse Tsorhano em Apache, sem elevar a voz, mas esqueceu que o vento sempre leva o rastro. Lenita abaixou levemente a cabeça. Eu não fugi por medo, respondeu ela. Fugi por escolha. Anesha bufou com desdém. Escolha? Replicou ela. Uma filha da tribo não escolhe contra o destino de seu povo. Frank sentiu o clima ficar mais pesado a cada palavra. Ele não entendia a língua deles, mas sentia a tensão pulsando no ar como trovão prestes a explodir. Tsorhano então voltou-se para Frank pela primeira vez. Seus olhos percorreram o fazendeiro de cima a baixo. Não com ódio, mas com análise fria. Quem é você? Perguntou ele em inglês com sotaque marcado, porém claro. Frank endireitou-se. Frank Harrison. Esta é minha terra. Houve um silêncio tenso. Os guerreiros atrás de Tsorhano trocaram olhares desconfiados. Lenita falou então, traduzindo parcialmente o que estava acontecendo. Eles querem saber por que estou aqui, disse ela a Frank. Ele respirou fundo. Diga a eles que você veio por vontade própria, que eu não a trouxe à força. Ela hesitou por um segundo, e então falou em Apache. Tsorhano ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ele permaneceu imóvel por alguns instantes, como se pesasse cada palavra dentro de si. Então você não é prisioneira, disse ele finalmente. Mas também não é mais plenamente Apache. A frase ecoou como sentença. Lenita sentiu um aperto no peito. Anesha deu um passo à frente. Você desonrou sua linhagem ao se misturar com um homem branco, disse ela sem rodeios. Sua mãe jamais teria aprovado. A menção de sua mãe fez Lenita estremecer. Frank percebeu, mesmo sem entender as palavras, que aquilo a atingira profundamente. Ele avançou um passo, falando com firmeza. Eu não tirei nada dela, não roubei sua cultura, não profanei sua tradição. Ela veio porque quis. Tsorhano o encarou longamente. Você fala como um homem que acredita em suas palavras, respondeu ele. Mas isso não muda o fato de que sua presença desequilibra o caminho dela. O vento soprou forte naquele momento, levantando poeira ao redor deles. Era como se a própria terra estivesse tomando partido. Mais tarde, os apaches aceitaram sentar-se perto do curral. Não como inimigos, mas também não como amigos. Lenita e Tsorhano conversaram longamente, afastados dos demais. Frank observava de longe, incapaz de ouvir o que diziam, mas sentindo que algo decisivo estava sendo determinado. Quando finalmente voltaram, a expressão de Lenita era diferente, mais dura, mais madura, mais distante. Tsorhano aproximou-se de Frank. Ela tem 2 escolhas, disse ele direto. Voltar agora e retomar seu lugar entre nós. Ou permanecer aqui e perder o direito de ser chamada de filha da tribo. Frank sentiu o peso dessas palavras como um golpe no peito. Ele olhou para Lenita. Ela sustentou seu olhar. Se eu voltar, disse ela, falando agora diretamente a Frank, serei esposa de um homem que não amo. Viverei conforme as regras que não escolhi. Serei protegida, mas nunca livre. Ele respirou fundo. E se você ficar? Lenita olhou para o horizonte, depois para a fazenda, depois para ele. Então serei livre, mas nunca mais serei plenamente quem fui. O silêncio entre eles foi devastador. Tsorhano falou novamente.
Você deve decidir antes do pôr do sol. E com isso, os apaches montaram novamente em seus cavalos, afastando-se alguns metros, mas não indo embora. Ficariam ali, observando, aguardando. A tarde caiu pesada e silenciosa. Frank continuou seus afazeres como se nada estivesse acontecendo, mas suas mãos tremiam ao consertar a cerca. Lenita o ajudava, mas sua mente claramente estava longe. Em certo momento ele parou. Você não precisa escolher por minha causa, disse ele, sem olhar para ela. Eu não quero ser o motivo de você perder tudo. Lenita soltou um suspiro longo. Você já é parte do motivo, respondeu ela com sinceridade. Mas não o único. Frank virou-se para ela. Então por que você fugiu? Ela o encarou profundamente. Porque eu sentia que minha vida estava sendo vivida por outros, porque eu nunca pude decidir nada, porque eu queria saber quem eu seria sem a tribo e sem o peso do passado. Ele assentiu lentamente. Eu fugi de um tipo diferente de destino, admitiu ele. Quando Marta morreu, todos diziam que eu deveria vender a fazenda, casar de novo, começar outra vida. Mas eu me recusei. Fiquei aqui, preso à memória dela, achando que isso era lealdade. Lenita aproximou-se dele. E foi? Frank hesitou. Talvez tenha sido apenas medo de recomeçar. Pela primeira vez desde que os apaches chegaram, um leve sorriso triste surgiu no rosto de Lenita. Então, nós dois estamos perdidos, disse ela suavemente. Ou tentando nos encontrar, respondeu ele. Por um instante, a distância entre eles desapareceu. Nenhum beijo. Apenas duas almas à beira de um precipício emocional. Quando o sol começou a descer no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho, Tzorrano aproximou-se novamente. Lenita respirou fundo. Ela caminhou até a cerca e olhou para seu povo. Depois, voltou-se para Frank. Há algo que você precisa saber, disse ela. Ele franziu a testa. O quê? Ela hesitou, mas então falou. Quando eu fugi, eu não apenas deixei minha tribo. Eu levei comigo um objeto sagrado, algo que pertence à nossa linhagem. Frank empalideceu. Você roubou algo deles? Ela balançou a cabeça rapidamente. Não roubei. Eu herdei de minha mãe, mas para muitos ele pertence à tribo, não a mim. Ela tirou de dentro de sua roupa um pequeno amuleto de pedra esculpida, antigo, carregado de símbolos apache. Tzorrano viu o objeto à distância e fechou os punhos. Frank percebeu naquele momento. Se Lenita ficasse, aquele amuleto seria visto como uma afronta. Se ela partisse, talvez o recuperassem, mas perderiam sua filha. O destino de todos estava entrelaçado naquele pequeno objeto. O sol tocou o horizonte. Tzorrano ergueu a voz. Lenita! Ela se voltou para ele. Qual é sua decisão? O mundo pareceu prender a respiração. Frank sentiu o coração bater descontroladamente. Lenita fechou os olhos por um breve momento. E então, lentamente, ela se virou para Frank. Mas antes que pudesse falar, um dos guerreiros atrás de Tzorrano gritou algo em apache. Alarmado. Todos olharam para o leste. Uma nuvem de poeira se aproximava rapidamente. Cavaleiros, mas não eram apaches. E não vinham em paz. Frank sentiu um frio percorrer sua espinha. Lenita arregalou os olhos. Tzorrano montou rapidamente em seu cavalo. E, de repente, tudo mudou. A decisão de Lenita não era mais apenas sobre ela. Era sobre sobrevivência. E o verdadeiro teste, para ela, para Frank e para a própria tribo, estava prestes a começar. A nuvem de poeira crescia rápido no horizonte. Não eram muitos cavaleiros, talvez 6 ou 7, mas vinham em velocidade firme, organizada, como homens que sabiam exatamente para onde estavam indo. Mesmo à distância, Frank reconheceu o tipo de movimento. Não era errático como o de saqueadores, era calculado como o de homens acostumados a impor autoridade. Lenita sentiu o ar ficar pesado. Tzorrano montou imediatamente em seu cavalo.
postando-se à frente dos outros apaches, enquanto os jovens guerreiros se alinharam atrás dele em silêncio absoluto. Frank, por instinto, deu um passo à frente de Lenita. "Fique atrás de mim", disse ele baixo. Ela olhou para ele com surpresa, não porque precisasse de proteção, mas porque percebeu algo raro naquele gesto. Ele não estava tentando dominá-la, estava tentando protegê-la. Os cavaleiros se aproximaram o suficiente para serem identificados. Eram homens brancos, vestiam roupas gastas de estrada, chapéus de abas largas e carregavam rifles nas costas. Não apontados, mas visíveis o bastante para deixar claro que não estavam ali por acaso. À frente vinha um homem alto, de bigode espesso e olhar frio. Sheriff Dalton Green, representante da lei do condado mais próximo. Frank o reconheceu imediatamente. Seu coração apertou. "Dalton", murmurou ele. Lenita percebeu a mudança em sua expressão. "Você o conhece?" perguntou ela. Frank assentiu, mas não tirou os olhos dos cavaleiros. Quando Dalton e seus homens chegaram à cerca, puxaram as rédeas dos cavalos bruscamente. O silêncio que se seguiu foi tenso como fio esticado. Dalton olhou primeiro para os apaches, sem hostilidade aberta, mas com desconfiança evidente. Depois, seus olhos pousaram em Frank. "Harrison", disse ele seco. "Faz tempo." Frank respirou fundo. "O que você quer aqui, Dalton?" O xerife ajeitou o chapéu. "Recebemos relatos de atividade suspeita nesta região, pegadas Apache perto de fazendas isoladas, desaparecimentos recentes de gado." Sorrano ouviu atentamente, mesmo sem entender cada palavra. Lenita traduziu em parte para ele, com expressão grave. Dalton então apontou para Lenita. "E parece que você tem companhia." Frank se colocou mais à frente dela. "Ela não é problema de ninguém", respondeu ele com firmeza. Dalton arqueou uma sobrancelha. "Uma mulher Apache vivendo com um fazendeiro branco em território de tensão? Isso é problema de todo mundo, Harrison." A Nesha, que estava ao lado de Sorrano, murmurou algo em Apache, claramente indignada. Sorrano levantou a mão, pedindo silêncio. Ele se aproximou lentamente da cerca e falou em inglês quebrado, mas firme. "Esta mulher é nossa." Dalton olhou para ele com cautela. "E este homem?" perguntou o xerife apontando para Frank. Sorrano hesitou por um instante e então disse algo que surpreendeu a todos. "Este homem, ainda não sabemos." A frase ecoou como julgamento suspenso. A tensão aumentou quando Dalton desmontou do cavalo e caminhou até a cerca. Ele tirou um papel dobrado do bolso. "Frank Harrison", disse ele com voz oficial. "Você está sendo convocado a responder por suspeita de colaboração com indígenas hostis e possível ocultação de propriedade tribal." Frank sentiu o sangue gelar. Lenita arregalou os olhos. "O que isso significa?" perguntou ela. Antes que Frank pudesse responder, Dalton continuou. "Além disso, há algo mais." Ele encarou Frank diretamente. "Recebemos registros antigos sobre você, Harrison. Coisas que você nunca contou a ninguém nesta região." Frank engoliu em seco. O vento soprou forte, levantando poeira ao redor da fazenda. Dalton respirou fundo antes de falar. "Você não era apenas um fazendeiro quando chegou aqui. Você era parte de um grupo que negociava terras indígenas para o governo." A frase caiu como um trovão. Lenita virou-se lentamente para Frank. Seu olhar mudou, não para a raiva imediata, mas para a profunda decepção. "Isso é verdade?" perguntou ela, quase em um sussurro. Frank abaixou os olhos por um instante. "Sim", admitiu finalmente. Um murmúrio percorreu os apaches. A Nesha avançou um passo furiosa. "Eu sabia", disse ela em Apache. "Ele sempre vem com duas faces." Lenita levantou a mão para contê-la. Ela queria ouvir Frank. Ele respirou fundo, lutando contra o peso das memórias. "Eu era jovem", começou ele. "Trabalhava como intérprete e mediador.
Diziam que minha função era evitar conflitos, ajudar nas negociações. Dalton cruzou os braços. Mas no fim das contas, você facilitou a tomada de terras, completou ele. Frank fechou os punhos. Eu acreditava que estava ajudando, disse ele, com dor na voz. Diziam que os acordos trariam paz, que ninguém sairia perdendo. Ele olhou diretamente para Lenita. Só anos depois percebi o quanto fomos injustos, o quanto as promessas foram quebradas. Lenita permaneceu em silêncio, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de tristeza e conflito interno. Tsorrano observava tudo com atenção profunda. Dalton então apontou para o amuleto que Lenita carregava. Esse objeto pertence à tribo, disse ele, e pela lei deve ser devolvido. Lenita apertou o amuleto contra o peito. Ele pertence à minha linhagem, respondeu ela com firmeza. Foi de minha mãe. Dalton não recuou. Para nós, isso é propriedade tribal. Tsorrano interveio imediatamente. Esse assunto é nosso, disse ele encarando o xerife. Não seu. Dalton franziu a testa. Você pode pensar assim, mas esta terra agora responde à lei dos brancos. A frase fez Frank estremecer. Ele percebeu naquele momento que a situação havia ultrapassado qualquer questão pessoal entre ele e Lenita. Era uma colisão entre dois mundos, e nenhum deles parecia disposto a ceder. Enquanto a discussão se intensificava, Lenita se afastou alguns passos e chamou Frank discretamente. Ele a seguiu até perto do poço. Você mentiu para mim, disse ela com voz baixa, porém firme. Frank abaixou a cabeça. Eu não contei tudo, corrigiu ele. Mas nunca menti sobre quem você é para mim. Ela respirou fundo. Você sabia que sua presença aqui já era uma contradição com meu povo? Ele assentiu. Sabia. Lenita olhou para a fazenda, para a casa de madeira, o celeiro torto, o curral simples. Quando cheguei aqui, pensei que este lugar era apenas mais um pedaço de terra tomado pelos brancos, disse ela. Mas com você, aprendi que até os invasores podem carregar dor. Frank sentiu um nó na garganta. E agora? Ela o encarou profundamente. Agora preciso decidir não só por mim, mas pelo que você representa. Antes que ele pudesse responder, Tsorrano chamou por Lenita em voz alta. Ela voltou até a cerca. Dalton ainda estava ali, firme como rocha. Você tem duas opções, disse o xerife. Volta com sua tribo agora e o caso se encerra. Ou fica com este homem e será tratada como fora da lei. Lenita sentiu o peso dessas palavras esmagá-la. Tsorrano olhou para ela com intensidade. Se você voltar, disse ele, poderá retomar seu lugar entre nós, mas este homem nunca será plenamente aceito. Ela respirou fundo. Frank deu um passo à frente. Se ela ficar, disse ele, eu assumo qualquer consequência. Dalton riu sem humor. Você não tem ideia do que está prometendo, Harrison. O sol começou a cair novamente, tingindo o céu de tons dourados e avermelhados. Os cavalos dos Apaches permaneciam imóveis. Os homens de Dalton mantinham a mão próxima às armas, ainda que nenhum tiro fosse disparado. E Lenita estava no centro de tudo, como um elo frágil entre dois universos em choque. Ela fechou os olhos por um instante. Lembrou-se de sua infância, das histórias de sua mãe, dos cantos ao redor do fogo, das danças sob as estrelas. Lembrou-se também das noites silenciosas ao lado de Frank, ouvindo o vento bater nas paredes de madeira enquanto ele falava baixinho sobre Marta e seus sonhos perdidos. Quando abriu os olhos, havia clareza em seu olhar. Ela caminhou até Tsorrano primeiro. Eu nunca quis trair meu povo, disse ela em Apache. Apenas queria escolher meu caminho. Ele a olhou longamente. Escolher também tem preço, respondeu ele. Ela assentiu. Então, Lenita voltou-se para Frank.
Você disse que fugiu por medo de recomeçar, disse ela. Eu também estou com medo, mas não posso mais fugir. Ele sentiu o coração acelerar. O que isso significa? Ela respirou fundo. Significa que minha decisão não pode ser baseada apenas no que eu quero, mas no que é justo. Dalton deu um passo à frente. E então, pressionou ele. Lenita ergueu o amuleto lentamente. Todos prenderam a respiração. Por um momento, parecia que ela o entregaria ao xerife, mas então ela o colocou nas mãos de Tsorhano. Os apaches ficaram imóveis, surpresos. Frank sentiu um aperto no peito. Dalton franziu a testa. Tsorhano segurou o amuleto com reverência. Por quê? Perguntou ele. Lenita o encarou com serenidade dolorosa. Porque ele pertence à minha linhagem, mas minha linhagem pertence à tribo. Não posso carregá-lo enquanto caminho fora de vocês. Um silêncio profundo tomou conta do lugar. Frank sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Dalton sorriu de leve, satisfeito. Mas então Lenita fez algo que ninguém esperava. Ela voltou-se para Frank. Eu não estou voltando, disse ela firme. Tsorhano levantou a cabeça bruscamente. Dalton congelou. Frank arregalou os olhos. Lenita respirou fundo. Eu devolvo o amuleto, mas não devolvo minha vida. A frase ecoou como trovão silencioso. Tsorhano permaneceu imóvel, segurando o objeto sagrado. Dalton deu um passo atrás, claramente irritado. Então você escolhe viver como foragida, disse ele. Lenita ergueu o queixo. Eu escolho viver como eu mesma. Frank sentiu algo poderoso florescer dentro do peito. Uma mistura de orgulho, medo e amor. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, Tsorhano falou novamente. Se você fica, disse ele lentamente, você não será mais chamada de filha plena dos Apaches, mas também não será nossa inimiga, se este homem provar seu valor. Todos olharam para Frank. Ele engoliu em seco. Provar como? Perguntou Dalton. Tsorhano voltou-se para o xerife. Ele deverá proteger esta terra sem armas e honrar os limites entre nossos mundos. Frank respirou fundo. Eu aceito, disse ele sem hesitar. Dalton riu amargamente. Você está assinando sua própria sentença, Harrison. Frank não desviou o olhar. Talvez, respondeu ele, mas pela primeira vez é minha escolha. Lenita olhou para ele com intensidade. E naquele momento, sem toque, sem palavras grandiosas, algo definitivo nasceu entre eles. Não era apenas amor. Era um pacto silencioso. O sol desapareceu no horizonte. Dalton montou em seu cavalo, claramente insatisfeito, mas sem ter base legal imediata para agir. Isso ainda não acabou, disse ele apontando para Frank. Eu voltarei. E partiu com seus homens. Os Apaches permaneceram mais um pouco. Tsorhano aproximou-se de Lenita pela última vez. Você escolheu, disse ele. Agora carregará o peso disso. Ela assentiu. Ele então voltou-se para Frank. Cuide dela e desta terra. Caso contrário, não haverá conversa, apenas consequência. Frank inclinou a cabeça em respeito. E então, lentamente, os Apaches partiram. Lenita ficou parada, observando-os desaparecerem na poeira do deserto. Frank aproximou-se dela. Você poderia ter ido, disse ele. Ela virou-se para ele. E você poderia ter mentido novamente. Ele sorriu de leve, triste. Mas não menti. Ela assentiu. O vento soprou suavemente, e pela primeira vez, desde que fugira de sua tribo, Lenita sentiu algo que não era medo nem culpa. Sentiu esperança, mas essa esperança vinha acompanhada de uma sombra profunda. Porque no horizonte distante, outro perigo ainda se movia, invisível, silencioso, inevitável. E o verdadeiro teste ainda estava por vir. A noite caiu como um manto pesado sobre a fazenda de Frank Harrison. O vento soprava diferente,
mais baixo, mais profundo, como se carregasse vozes antigas do deserto. As tábuas da casa rangiam suavemente e o poço cantava seu lamento metálico a cada brisa. Lenita não dormiu. Ela caminhava devagar ao redor da casa, pés descalços tocando a terra fria, sentindo o pulso vivo do solo sob sua pele. Desde que devolvera o amuleto a Tsorano, algo dentro dela havia mudado para sempre. Não era arrependimento, era transformação. Frank a observava da varanda. Ele também não conseguia dormir. Havia uma tensão silenciosa entre eles, não de medo, mas de consciência. Ambos sabiam que o momento mais difícil ainda estava por vir. Mesmo que não houvesse tiros, batalhas ou derramamento de sangue, o conflito agora era mais profundo. Era moral, espiritual, histórico e inevitável. Pouco antes do amanhecer, Frank ouviu um som diferente ao longe. Cascos, não apressados como antes, mas firmes, determinados. Ele saiu para a varanda e viu uma figura solitária aproximando-se pela trilha de areia. Não era Dalton, não eram guerreiros jovens. Era Tsorano. Ele vinha desacompanhado. Montava lentamente, como quem carrega não apenas o peso de seu corpo, mas o peso de seu povo. Lenita percebeu sua chegada antes mesmo de Frank falar. Ela parou no meio do quintal, imóvel como uma estátua esculpida na própria terra. Quando Tsorano chegou à cerca, desmontou sem pressa. Nenhum dos dois falou de imediato. O sol começava a surgir atrás das montanhas, pintando o céu de um dourado suave. Frank permaneceu na varanda, respeitando o momento entre Lenita e seu líder. Tsorano olhou para ela com profundidade. Não como juiz, mas como alguém que compreendia a dor de escolhas impossíveis. Você devolveu o amuleto, disse ele em Apache. Lenita assentiu. Eu devolvi o que não era apenas meu. Ele respirou fundo. Isso salvou sua linhagem de ser vista como ruptura total. Ela baixou os olhos. Tsorano, então, fez algo inesperado. Aproximou-se lentamente e colocou as mãos sobre os ombros de Lenita. Mas também nos mostrou algo que temíamos admitir, disse ele. Nosso povo está mudando, quer queiramos ou não. Lenita ergueu o olhar. Eu não quis destruir nossa tradição, respondeu ela. Apenas não quis desaparecer dentro dela. Tsorano assentiu lentamente. E talvez seja isso que precise ser revisto. Frank ouviu aquelas palavras à distância, sem compreendê-las totalmente, mas sentindo o peso delas no ar. Depois de um momento de silêncio, Tsorano voltou-se para Frank. O fazendeiro desceu da varanda e aproximou-se da cerca. Você voltou, disse Frank. Eu não vim como líder da tribo, respondeu Tsorano em inglês cuidadoso. Vim como homem que carrega responsabilidades. Frank assentiu. O que você quer? Tsorano respirou fundo. Quero saber quem você realmente é, Frank Harrison. O fazendeiro sentiu o peso daquela pergunta. Não era sobre seu passado com o governo, não era sobre leis brancas, era sobre caráter. Frank apoiou as mãos na cerca. Eu fui parte de algo que feriu seu povo, disse ele sem rodeios. Não nego isso, não peço perdão vazio. Só posso viver diferente daqui para frente. Tsorano o encarou longamente. Muitos homens dizem isso, respondeu ele. Poucos vivem isso. Frank não desviou o olhar. Então observe. Tsorano assentiu lentamente. Enquanto conversavam, Lenita afastou-se alguns passos e caminhou até o rio próximo à fazenda. A água corria suave, refletindo o céu que clareava. Ela se ajoelhou na margem e tocou a superfície com a ponta dos dedos. Lembrou-se das histórias de sua mãe, sobre rios que guardam memória, sobre terras que nunca esquecem, sobre escolhas que ecoam além de uma vida. Foi então que ela percebeu algo que jamais havia entendido completamente. Ela não fugira apenas da tribo. Fugira de uma ideia de destino que não admitia crescimento,
Mas agora, diante daquele rio, compreendeu que destino não é prisão, é movimento. E ela precisava escolher como seguir esse movimento. Quando voltou à fazenda, encontrou Frank e Tzorrano ainda conversando. O líder Apache apontava para as cercas remendadas, para o curral, para a casa simples. Esta terra fala, disse Tzorrano, e ela diz que você trabalha com respeito, não com ganância. Frank respirou aliviado, mas não relaxou. Isso basta? Perguntou ele. Tzorrano ficou em silêncio por alguns instantes. Ainda não, respondeu ele finalmente. Lenita aproximou-se. O que falta? Perguntou ela. Tzorrano olhou para os dois. Falta provar que vocês não são apenas dois indivíduos, mas uma ponte entre dois mundos. Frank franziu a testa. Como? Tzorrano virou-se para o horizonte. Dalton voltará, disse ele. E quando voltar, não virá para conversar, virá para impor. Frank sentiu o estômago gelar. Lenita respirou fundo. Então precisamos estar prontos, disse ela. Tzorrano assentiu. Mas não com armas. Frank e Lenita se entreolharam. 2 dias se passaram. Frank trabalhou incansavelmente, reforçando cercas, organizando a fazenda, mas também fazendo algo que nunca fizera antes, deixando espaços abertos, sem cercas, como gesto simbólico de respeito à terra. Lenita, por sua vez, caminhava diariamente até os limites da propriedade, deixando pequenos montes de pedras, sinais tradicionais, Apache de passagem e respeito. Não era um ritual de guerra, era um ritual de equilíbrio, e aos poucos, algo começou a mudar. Alguns Apaches mais jovens começaram a observar a fazenda à distância, não com hostilidade, mas com curiosidade. Eles viam Frank trabalhar sem violência, viam Lenita agir sem abandonar completamente suas raízes. E percebiam que aquele lugar não era apenas território branco, era algo novo. Na terceira manhã, Dalton Green retornou. Desta vez, não vinha com poucos homens. Trazia quase 20, carros de suprimentos, cavalos armados, homens determinados a restabelecer a ordem. A nuvem de poeira no horizonte era maior, mais ameaçadora. Frank viu primeiro. Ele parou no meio do quintal, mãos ainda sujas de terra. Lenita veio ao seu lado. Tzorrano apareceu logo depois, acompanhado por alguns guerreiros, não para lutar, mas para observar. Dalton desmontou e caminhou até a cerca com postura autoritária. Harrison, disse ele, sua hora acabou. Frank manteve a calma. O que você quer, Dalton? O xerife apontou para Lenita. Quero ela fora desta propriedade, e quero este lugar sob controle do condado. Lenita não recuou. Tzorrano deu um passo à frente. Esta terra não é só sua, disse ele. Dalton riu sem humor. Ela é de quem tem papel e assinatura. Frank respirou fundo e então fez algo inesperado. Ele abriu o portão da cerca. Dalton franziu a testa. O que está fazendo? Frank caminhou até o meio do quintal, entre Dalton e Lenita. Eu não vou lutar, disse ele, mas também não vou expulsar Lenita. O xerife deu um passo à frente. Então você será preso. Frank assentiu. Talvez. Mas antes que Dalton pudesse agir, Lenita fez algo ainda mais surpreendente. Ela avançou e ficou ao lado de Frank. Não atrás dele, ao lado dele, e falou alto, em inglês claro. Se ele for preso, eu também vou. Dalton hesitou por um instante. Tzorrano observava em silêncio. Frank olhou para Lenita, coração acelerado. Você não precisa fazer isso, murmurou ele. Ela virou-se para ele. Eu escolhi você, respondeu simplesmente. Naquele momento, não havia dúvida. Não era impulso, era decisão madura. Dalton deu um sinal para seus homens se aproximarem. Mas antes que pudessem agir, Tzorrano levantou a mão. Pare, disse ele. O xerife o encarou irritado. Você não manda aqui.
Sorrano caminhou lentamente até ficar entre Dalton e Frank. Talvez não, respondeu ele, mas você também não manda sozinho. O vento soprou forte. Lenita fechou os olhos por um instante e então aconteceu algo que ninguém esperava. Vários apaches começaram a surgir no horizonte, não como um exército, mas como testemunhas. Homens, mulheres, jovens, anciãos, não vinham armados, vinham para ver. Dalton percebeu que a situação havia mudado. Ele não poderia simplesmente agir sem criar um incidente muito maior. Sorrano falou novamente. Se você prender este homem, mostrará ao meu povo que não há espaço para mudança. Se fizer isso, você criará o conflito que diz querer evitar. Dalton cerrou os dentes. Frank respirou fundo. Lenita permaneceu firme. E então, lentamente, Dalton baixou a mão. Você acha que isso acaba aqui? Disse ele. Frank balançou a cabeça. Não, respondeu ele. Mas começa aqui. O xerife hesitou e pela primeira vez pareceu inseguro. Dalton recuou alguns passos, olhou para seus homens, para os apaches reunidos, para Frank e Lenita lado a lado, e tomou uma decisão que ninguém esperava. Vou dar tempo, disse ele finalmente, mas esta fazenda ficará sob observação. Frank assentiu. Aceito. Dalton montou novamente em seu cavalo. Não pense que isso é vitória, disse ele antes de partir. Frank não respondeu. A poeira dos cavalos do xerife se afastou lentamente. O silêncio voltou a dominar o vale. Quando tudo parecia resolvido, Sorrano aproximou-se de Lenita uma última vez. Ele tirou algo de dentro de sua roupa, o amuleto. Lenita arregalou os olhos. Não, disse ela imediatamente. Eu já devolvi. Sorrano estendeu o objeto. Você devolveu, disse ele, mas agora eu o entrego de volta. Frank franziu a testa. Lenita respirou fundo. Por quê? Sorrano olhou para o horizonte e depois para ela. Porque sua linhagem não acabou. Ela apenas tomou outro caminho. Lenita sentiu lágrimas surgirem, mas não de tristeza, de transformação. Ela pegou o amuleto com mãos trêmulas. Isso significa... Sorrano assentiu. Você não é mais filha plena da tribo como antes, disse ele, mas também não é perdida para nós. Você será ponte, não muro. Frank sentiu um arrepio percorrer o corpo. Lenita segurou o amuleto contra o peito. Quando o sol já estava alto, os apaches começaram a se retirar. Sorrano foi o último a partir. Antes de montar, ele olhou para Frank. Cuide dela, disse ele. Frank inclinou a cabeça. Eu cuidarei. Sorrano então olhou para Lenita. E cuide deste homem, acrescentou. Ela sorriu suavemente. Eu cuidarei. E assim, o líder Apache partiu. Naquela tarde, Frank e Lenita ficaram sozinhos na fazenda pela primeira vez desde que tudo começara. Não havia xerife, não havia tribo, não havia julgamento. Apenas eles e a terra. Frank caminhou até a varanda e sentou-se no degrau. Lenita sentou-se ao seu lado. O silêncio era confortável, não pesado. Ele olhou para ela. Você poderia ter voltado, disse ele. Ela sorriu de leve. E você poderia ter se rendido. Ele riu suavemente. Touché. Ela apoiou a cabeça em seu ombro. Não como gesto de dependência, mas de escolha. Frank passou o braço ao redor dela. Pela primeira vez, desde a morte de Marta, ele não sentiu o peso esmagador da solidão. E pela primeira vez, desde que fugira de sua tribo, Lenita não sentiu o peso da culpa. Os meses seguintes passaram lentamente. A fazenda de Frank não se tornou grande nem próspera, mas tornou-se algo mais raro, um lugar de respeito. Alguns apaches passaram a trocar ervas por ferramentas. Alguns brancos, curiosos, começaram a ver Frank não como traidor, mas como mediador silencioso. E Lenita tornou-se exatamente o que Sorrano previra, uma ponte viva entre dois mundos.
Ela não abandonou suas tradições, mas também não se prendeu a elas cegamente. E Frank, por sua vez, aprendeu a trabalhar a terra não como dono, mas como guardião temporário. Anos depois, contavam-se histórias naquela região. Diziam que, perto do rio, havia uma fazenda simples onde nenhum tiro fora disparado, mas onde muitas vidas haviam mudado. Falavam de um fazendeiro chamado Frank Harrison, que abriu mão do orgulho para ganhar respeito. Falavam de uma mulher apache chamada Lenita, que não escolheu entre dois mundos, mas os uniu. E diziam que, na varanda daquela casa de madeira envelhecida, havia um amuleto antigo pendurado na parede, não como troféu, mas como lembrete. Lembrete de que tradição não precisa esmagar liberdade, e liberdade não precisa destruir tradição. Na última noite de suas vidas juntos, já idosos, Frank e Lenita sentaram-se lado a lado, observando o pôr do sol. As mãos dele estavam enrugadas, as dela ainda firmes. O céu se tingia de laranja e violeta. Frank apertou suavemente a mão dela. "Você encontrou a vida que buscava?" perguntou ele. Lenita sorriu, olhando para o horizonte. "Não a que imaginei", respondeu ela, "mas a que eu escolhi." Ele assentiu, satisfeito. Ela virou-se para ele. "E você?" perguntou. Frank olhou para a fazenda, para o rio, para o deserto que sempre fora seu lar. "Eu parei de existir", disse ele, "e finalmente comecei a viver." Eles ficaram em silêncio enquanto o sol desaparecia lentamente. E naquele momento final, não houve tragédia, não houve guerra, apenas um sopro suave do vento passando entre as cercas antigas, carregando histórias que jamais seriam esquecidas, porque algumas escolhas não mudam apenas pessoas, mudam terras, mudam memórias, mudam caminhos inteiros. E enquanto a noite caía, o rio continuava a correr, guardando para sempre a história de Frank Harrison e Lenita, dois corações que aprenderam que o verdadeiro lar não é um lugar, é uma decisão.